As principais etapas da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, um período conturbado e com várias etapas, ora marcadamente revolucionárias, ora um pouco mais burguesas, foi um período de extrema relevância. Pôs fim ao absolutismo régio e foi modelo de liberalismo para muitos países. Após o eclodir da Revolução Francesa, em 1789, surgiu um momento fundamental: a redação de uma nova Constituição. Este documento, aprovado em 1791, deu origem a alterações políticas e sociais que passariam a vigorar a partir de então. Deu-se o fim do antigo regime e o início da monarquia constitucional. Nesta primeira etapa da Revolução Francesa, uma das grandes mudanças aplicadas foi a separação de poderes. Ficando o poder executivo para o rei, neste caso Luís XVI, o legislativo para uma Assembleia de Deputados eleitos e o judicial para os tribunais. Surgiu pela primeira vez o direito de voto. Contudo, este não era igualitário. Era concedido apenas a cidadãos ativos do sexo masculino e que pagassem uma determinada quantia de impostos. Era um voto censitário. Esta questão de falta de igualdade, juntamente com um clima de instabilidade social e financeira, começaram a deixar uma larga faixa da população descontente. Nessa altura, o rei Luís XVI, que não era favorável à Revolução, ainda fez uma tentativa de, com ajuda externa, repor o absolutismo, mas acabaria por fracassar. No mesmo momento, os movimentos revolucionários começaram a ganhar força. As duas principais fações, a dos girondinos, mais moderados, e a dos jacobinos, mais extremistas, ansiavam pela mudança. Estes últimos conseguiram tomar o poder em 1792 e proclamar a República, pondo fim à monarquia constitucional. França passou a ser governada por uma convenção eleita por sufrágio universal, ou seja, por voto de todos os cidadãos, que em 1793 criou outra Constituição. Nesta fase, o rei Luís XVI e todos os que podiam, de algum modo, ser acusados de traição à pátria ou de oposição à Revolução, foram mortos na guilhotina. Viveu-se um período de absoluto terror que teve em Robespierre a sua figura mais marcante. A burguesia, cansada destes excessos revolucionários, conseguiu, em 1795, recuperar o poder e fazer aprovar uma nova Constituição. Iniciou-se assim uma nova fase, a da Revolução Burguesa. O poder executivo foi atribuído ao Diretório, um grupo de 5 diretores pertencentes à burguesia moderada. No entanto, os graves problemas financeiros que tinham sido uma constante até aí não se resolveram. Pelo contrário, agravaram-se e a eles juntou-se ainda o envolvimento de França em vários conflitos, deixando a população genericamente descontente. Criaram-se assim as condições que facilitaram o golpe de Estado levado a cabo pelo então jovem general Napoleão Bonaparte em 1799. Napoleão depôs o Diretório e instaurou o chamado Consulado, dividindo a gestão do país com outros 2 cônsules. Mas em pouco tempo aumentou o seu poder, passando a cônsul vitalício e depois a imperador da França em 1804. Pelas mãos de Napoleão, França modernizou-se e viveu um período de estabilidade e crescimento financeiro. Adepto de uma política expansionista em que pretendia dominar toda a Europa, o imperador envolveu-se em vários conflitos militares. A ambição de domínio de Napoleão havia de ser a razão da sua queda. Em 1815, e após algumas batalhas mal sucedidas, foi definitivamente derrotado em Waterloo. A coligação dos vários países vencedores em Waterloo assinou, em 1815, o Tratado de Paris. A Europa viria então a mergulhar num período de retrocesso e de tentativa de restauração dos regimes absolutistas.
Mas era já tarde, pois os ideais revolucionários liberais tinham encontrado espaço para florescerem. Em síntese, a Revolução Francesa teve 3 etapas principais: a monarquia constitucional, a República Popular, Convenção, e a Revolução Burguesa. A primeira etapa, monarquia constitucional, durou apenas 2 anos, entre 1791 e 92, e pôs fim ao antigo regime. Em 1791 foi criada uma Constituição que garantiu a separação de poderes, a defesa dos ideais, liberdade, igualdade e fraternidade, e o voto censitário. Contudo, viviam-se tempos de grande instabilidade. A segunda etapa foi mais revolucionária e ficou conhecida como República Popular ou Convenção, nome dado à Assembleia da época. Nesta fase, os radicais subiram ao poder, o voto passou a ser feito por sufrágio universal e foi preparada uma outra Constituição, a de 1793. Foi uma fase marcada pelo terror em que milhares de opositores ao regime foram mortos na guilhotina. Na última etapa, Revolução Burguesa, a burguesia moderada voltou ao poder e a governação do país passou a ser feita pelo Diretório. Nessa fase, e como as condições sociais e económicas do país continuavam instáveis, Napoleão protagonizou um golpe de Estado instaurando o consulado. Nesse sistema, o jovem general, ele próprio cônsul, dividia o poder com mais 2 cônsules. Gradualmente foi centrando em si todo o poder, tendo-se tornado cônsul vitalício e depois imperador de França. Apesar de França ter prosperado às suas mãos, Napoleão, após várias tentativas de domínio da Europa, foi derrotado definitivamente em 1815, na Batalha de Waterloo.